Fala, nação santista, como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Hoje não. Meu nome é Gabriel Zupo do canal Sincero Santos. Não esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E para você que tem Instagram, seguir o canal, @Sincero Santos, tudo junto, sem espaço. Lembrando que lá tem a parceria com a página Torcida Alvinegra, onde faço uma live semanal com resumo da Semana do Santos e também tiro as suas dúvidas. Bom, gente, o tema de hoje é o Mercadão da Bola e também um debate sobre o Marcos Leonardo. Bom, para começar, vamos pelo Mercadão da Bola. Segundo Lucas Mussetti, o Santos liberou Luiz Felipe para negociar com outros clubes e também busca algum zagueiro no mercado, mas o clube entende que essa não é a maior urgência de reforços para o time. Bom, gente, para falar do Luiz Felipe, vamos começar pelos números. O Luiz Felipe, que tem 29 anos, 166 jogos com a camisa do Santos e 5 gols. O Luiz Felipe, para analisar a passagem dele inteira aqui no Santos, você tem que analisar os 8 anos que ele está no Santos. Porque assim, em 2016, quando ele vem do Paraná, ele faz um grande Brasileirão ao lado do Gustavo Henrique. O Santos tinha a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, até ele e o Gustavo Henrique se machucar. Aí depois acabou sendo a dupla de zaga David Braz e Yuri improvisado e às vezes o Nogueira. E deu no que deu, o Santos não ganhou o título aquele ano. Em 2017, o Luiz Felipe ficou mais machucado do que atuando. Em 2018, ele também sofreu com algumas lesões, não atuou tanto. Em 19, ele começa o ano bem como titular. O Santos jogava com ele, Aguilar e Veríssimo. Inclusive um jogo contra o rival do Morumbi no Pacaembu, é ele que faz um dos gols da vitória. Ele jogava muito bem no início do comando do Sampaoli. Só que depois uma falha na semifinal do Paulistão fez com que ele não tivesse mais sequência. Depois disso, em 2020, ele também não teve muita sequência, não jogou muito. Em 21, o Luiz Felipe começa mal no comando do Roland. Só que quando tem o início do comando do Diniz, ele começa bem ao lado do Luan Pérez, porque ele é um zagueiro um pouco mais pesado, um zagueiro lento, e ao lado dele estava o Luan Pérez, que tinha uma ótima saída de bola e era muito veloz na recuperação. Após a saída do Luan Pérez, o Luiz Felipe sofre muito ao lado do Kaique, porque acaba sendo dois zagueiros lentos no comando de um treinador que gosta da linha alta. E isso fez com que o Luiz Felipe jogasse muito mal e acabou indo para o banco. Mas quando o Carille assume, e depois da lesão do Velasquez, o Luiz Felipe assume a titularidade de novo e acaba jogando muito bem. Agora, 2022 dele não foi legal mesmo pelo jogador, e também 2023 ele não atuou ainda. Então, por isso que o Santos liberou ele para negociar. Na questão técnica, na parte de pontos fracos do Luiz Felipe, é um zagueiro um pouco mais pesado, é um zagueiro que tem a recuperação lenta, sempre sofreu com atacantes mais velozes. O Luiz Felipe também não tem uma boa saída de bola, tá certo? E nos pontos fortes, eu acho que o Luiz Felipe no jogo aéreo vai bem, e na questão quando o Santos escalava 3 zagueiros, ele conseguia jogar bem, beleza? Só que assim, se você pegar no geral, qual que foi o maior problema do Luiz Felipe? O Luiz Felipe tem um ciclo vicioso que eu já falei diversas vezes aqui. O Luiz Felipe se machuca, aí ele começa uma transição, depois da transição ele vai para o banco de reservas, depois em alguma oportunidade ele entra no jogo, acaba indo mal por estar fora de ritmo e também pesado por estar voltando de lesão, acaba jogando mal 3, 4 partidas em sequência. Depois que ele pega o ritmo, ele faz 3 partidas boas, mas vem se lesionar de novo e volta o ciclo para o seu início. Lesão, transição, banco, titular jogando mal e titular jogando bem e lesão de novo. Então, com isso, junto com o tempo que ele está no clube, que são 8 anos, fez com que desgastasse a relação do jogador com a torcida. E como ele é um jogador, como eu falei aqui na passagem inteira dele, é um jogador que não tem muita regularidade e também sofre muito com as lesões, eu acabo apoiando a saída do Luiz Felipe. Para quem não sabe, o Luiz Felipe tem contrato com o Santos até dezembro de 2024. E no momento, com essa saída do Luiz Felipe, que pode acontecer a qualquer momento, o Santos vai buscar um zagueiro, como eu falei aqui no início do vídeo. Hoje o Santos tem no seu elenco, sem o Luiz Felipe, 7 zagueiros. Vamos a eles: Messias, que a gente não tem confiança, Maicon, que tá fazendo uma péssima temporada, Joaquim, que, como eu falei no vídeo da chegada do Joaquim, chegava para ser titular absoluto, para mim é um dos poucos que está jogando bem essa temporada,
Bauerman, por mais que seja contestado, eu vejo ele titular do lado do Joaquim. Alex, que a gente não tem muita confiança, é um zagueiro que não tem regularidade, mas eu vejo até um potencial no menino. Zabala, que a gente tem uma grande expectativa, só que não é hora de jogar o moleque na fogueira. E o Derek, que é um zagueiro que já teve chance no profissional, não passou confiança pra gente, assim como não passou na Copinha ou no Paulista Sub-20. Eu não tenho confiança no garoto Derek. Tomara que quando tiver sua chance no profissional de novo, ele consiga corresponder. Pelo menos torço para isso. Então, se o Santos for procurar algum zagueiro, deve ser um zagueiro um pouco mais experiente e um zagueiro casca grossa. Bom, gente, agora vou mudar de assunto. Vamos para um debate sobre o Marcos Leonardo. O que acontece com o Marcos Leonardo nessa temporada? A questão desse debate é porque o Marcos Leonardo teve uma queda de rendimento esse ano. Não estou falando aqui que ele é ruim, não estou falando aqui que ele é grosso. Para mim, o Marcos Leonardo é muito bom jogador, para mim tem um grande potencial, tá certo? Vamos lá. O Marcos Leonardo teve as suas primeiras chances em 2020, onde ele já mostrou ser muito melhor que o Caio Jorge. Em 2021, o Marcos Leonardo foi receber suas chances no fim da temporada e ajudou muito o Santos a escapar do rebaixamento, fazendo gols importantíssimos contra Fortaleza, Flamengo e também contra o Internacional. Acabou ajudando o Santos de uma forma muito importante aquele ano. Ano passado eu acho que ele jogou muito bem, tá? Só esse ano que ele realmente caiu de rendimento. A primeira coisa que a gente tem que notar aqui, que é a primeira temporada dele que ele está indo abaixo. E como eu falei na questão até de um vídeo sobre o João Paulo, o jogador fazer uma temporada abaixo é normal, o jogador é ser humano, todo mundo tem um ano ruim, todo mundo tem uma fase ruim. O segundo ponto é ele não ter sombra, porque como eu falei no vídeo de ontem, o Marcos Leonardo não tem uma sombra à altura, porque ele está suspenso para o jogo contra o Ituano. Quem que vai entrar? O Raniel, que nem relacionado está sendo, o Juan, que a gente tem uma desconfiança tremenda, ou o Mendonça ou o Lucas Barbosa de falso 9. Então isso pode fazer com que o jogador se acomode na função. Quando eu digo se acomodar na função, não é que ele está na má vontade. Eu quero dizer que o fato dele não ter sombra faz com que o jogador relaxe. E o jogador não tenha a concentração adequada para o jogo. Então, quando eu falo que o jogador está acomodado na função, não quero dizer que ele está na má vontade. Eu quero dizer que ele não tem o foco e nem a determinação adequada para o jogo. Então eu acho que esse fator do Marcos Leonardo não ter uma sombra fez com que ele caísse de rendimento. E o último ponto que para mim fez o Marcos Leonardo cair de produção nessa temporada é o fato de não ter o meia que abastece o jogador. Inclusive, o Lucas Lima, que voltou a jogar há uns jogos atrás, fez com que a bola chegasse no Marcos Leonardo. No jogo contra o Santo André, o Marcos Leonardo não foi bem e ele teve o Lucas Lima. Contra a Portuguesa, não posso criticar. As chances que ele teve, ele guardou. No jogo contra o Ceilândia, apesar do Lucas Lima ter jogado bem e ter abastecido o Marcos Leonardo para algumas chances, eu repito o que eu falei no pós-jogo. É um tipo do jogo que não dá nem para elogiar e nem criticar muito, por causa do parâmetro do adversário. E no clássico, o Lucas Lima, que fez um bom primeiro tempo e o segundo tempo morreu fisicamente, o Marcos Leonardo não jogou nada. Quando ele teve ao lado o Lucas Lima, não conseguiu aparecer. E quando o Lucas Lima caiu de rendimento na questão física no segundo tempo, o Marcos Leonardo voltou a ficar muito isolado. Isso não apaga também que ele não jogou bem o clássico. O fato dele ter feito um gol de pênalti não faz eu mudar de opinião em relação ao jogo, tá bom? Então, gente, eu acho que assim, esses 3 pontos provam porque o Marcos Leonardo caiu de produção. Eu acho que o Marcos Leonardo é um bom jogador. Eu acho que o Marcos Leonardo é um jogador que tem personalidade, que parte para cima, é um cara que não pipoca e também é um jovem muito promissor. Se tiver alguém que potencialize ele, que abasteça ele lá na frente, ele tem tudo para vingar, tá bom? Só que assim, ele não pode perder as chances que ele está perdendo agora que ele tem o Lucas Lima e futuramente, com um pouco mais de condicionamento físico, o Daniel Ruiz. Então agora tem quem leva a bola até ele. Então, o Marcos Leonardo precisa aproveitar essas chances. Como eu falei, é um ótimo jogador com grande potencial. A única coisa que eu mudaria muito do Marcos Leonardo é a questão do preciosismo e o excesso de confiança em alguns lances, que às vezes ele perde alguns gols por preciosismo, por querer enfeitar e excesso de confiança. Então, gente, o Marcos Leonardo é um grande jogador, passa por uma fase ruim, mas eu acho que logo, logo voltará a dar muita alegria aqui na Vila Belmiro, tá? Bom, gente, o vídeo de hoje é esse aí, tomara que você tenha gostado. Tamo junto, até a próxima e sempre Santos.